Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando juntamente com o pastor André o que será a guia profética do Ministério Manancial de Vida e do Instituto SER para 2021. Primeiramente, eu gostaria de dizer a todos que a guia profética ela é uma percepção da minha intimidade com o Senhor. O fato de eu compartilhá-la se dá na medida de entender que ela está exposta ao julgamento do corpo de Cristo. Não pretendo com isso ser absoluto ou ter a única verdade a ser dita. Acredito que muitas guias proféticas serão liberadas agora na virada do ano por grandes homens de Deus, por grandes ministérios. Eu procurei não ouvir ninguém, não pelo fato de não receber orientação profética de grandes líderes, de homens de Deus aos quais respeito. Pretendo sim, após liberar esta guia profética, submeter a minha vida aquilo que o Senhor tem revelado e mostrado a outros líderes pelo mundo afora. Faço sempre isso para ter por consciência que a minha vida está andando em sujeição àquilo que o Senhor está manifestando ao corpo de Cristo, pois células isoladas, elas não prosperam, elas não avançam, pelo contrário, elas se tornam células malignas, no corpo. Com isso eu quero te dizer que avalie, ouça com atenção, com cuidado, submeta ao Espírito Santo as palavras que eu vou estar compartilhando aqui, e se você entender que essas palavras são dignas de se lhe prestar atenção, de se mover debaixo do direcionamento delas, sirva-se e ficará por sua própria responsabilidade, pois somos detentores das nossas escolhas e delas também somos escravos. Uma vez que fazemos escolhas, a elas nós tornamos servos e por elas também prestaremos conta ao Senhor. A minha responsabilidade é compartilhar em amor aquilo que eu confio, foi confiado pelo Senhor a minha vida. Dito isso, eu quero então compartilhar com vocês o que eu chamo de guia profética para 2021, Ministério Manancial de Vida e o Instituto Ministerial SER, que são os dois órgãos pelos quais eu sou responsável perante o Senhor Deus Todo-Poderoso de liderar neste tempo. Compartilharemos essas guias também com as igrejas e pastores que caminham debaixo da nossa cobertura e também disponibilizaremos nos nossos sítios de internet e nossas redes sociais para que todos possam dispor dessa ferramenta. Uma pergunta que geralmente vocês me fazem é: pastor, eu posso compartilhar essa guia profética com outras pessoas? Bom, esse é um direito seu, desde que você não imponha essa guia profética de forma autoritária, de forma a ser, digamos, controladora aos irmãos do corpo de Cristo. Você pode compartilhá-la, valendo o mesmo critério mencionado anteriormente, que todos nós somos senhores das nossas escolhas e nem tudo que ouvimos devemos aceitar com absolutismo. Peço desculpa se de alguma forma eu estou com a respiração um pouco trancada, é que é tanto ar-condicionado, o calor está muito intenso aqui na nossa região, banho de piscina, troca de ambientes, e isso está deixando um pouco o meu sistema respiratório um pouco abalado.
Mas vamos lá, somos guerreiros e não podemos parar. Eu quero começar dizendo que a gematria do ano 2021 é o número 5, né? Se nós somarmos as possibilidades gemátricas, né? O que é a gematria? É o sistema alfanumérico, né? Que usa o alfabete. O que é o alfabete? O alfabete é o alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico, ele é um alfabeto alfanumérico. Se somarmos 20 mais 20, teremos 40. Mais 1, 41. 4 mais 1 é 5. Então, todas as somas que nós venhamos fazer e todas as variantes que possamos obter, elas vão nos conduzir ao número 5. Então, se levarmos em consideração essa verdade, nós vamos entender que o ano de 2021, ele pode ser chamado, sim, o ano da graça do Senhor, o ano do favor do Senhor. Porém, eu tenho algumas observações a fazer a partir desse ponto. Mas, primeiramente, eu gostaria de ler um texto, pois esse é o texto que o Senhor compartilhou comigo, me orientando a entender que para a minha vida, para os ministérios que eu sou responsável, esta deveria ser a palavra pautada em nossas vidas. Gênesis 39, verso 2, 3, 5, 8, 12, 21, somente essa ali. 2, 3, 5 e 21 de Gênesis 39, e é sobre a vida de José, o grande patriarca judeu que operou debaixo da direção de Deus uma das maiores façanhas da história da narrativa bíblica, quando interpreta o sonho do faraó, e não somente interpreta o sonho do faraó corretamente, como ele também tem a solução profética para um problema que estava para vir sobre a humanidade. Tá? E é muito importante captarmos esse entendimento aqui da questão de José ter sido um instrumento profético, um instrumento de forma ampla para resolver problemas governamentais, e não somente governamentais, mas problemas direcionados à economia do mundo antigo. Eu digo é muito importante porque isso vai ser muito marcante, não só no ano de 2021. Aliás, eu quero dizer que a palavra profética que eu estou liberando, ela é uma palavra que pode ser usada para 2021 ou a partir de 2021 para o que será a década de 20. Eu tenho como entendimento que essa palavra ela vai perpetuar-se e ela vai de alguma forma ser norteadora para o que será a década de 2020, pelo menos na primeira metade dessa década. Então vamos lá aos versículos. E o Senhor era com José, e eu quero que você grife essa parte. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Verso 5. E desde que o fizeram mordomo da casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José,
A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Grife essas palavras porque serão muito importantes para a sua vida. Verso de número 21. O Senhor, porém, era com José, lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Note que eu comecei falando que o Senhor era com José na casa de Potifar. Por isso, Potifar foi abençoado, tanto em casa quanto no campo. Agora José não mais está na casa de Potifar, está na cadeia, mas a bênção do Senhor continua sendo com José. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que independente do lugar, independente do momento, independente das circunstâncias, o que é relevante nesse texto, a ênfase desse texto está que o favor de Deus era com José. Não é o local, volto a dizer, não é o momento, não é o local e nem as circunstâncias. É o favor de Deus sobre. É muito importante que você entenda que as circunstâncias não mudam o caráter do favor de Deus. É importante, lembre, é importante. Não confunda, porque isso vai acontecer. Muitas pessoas vão entender que entramos numa década de favor e elas vão se enganar com as circunstâncias e vão perder a direção profética porque se enganaram com as circunstâncias. Então, eu quero ser enfático, eu quero ser claro que o favor, a mão amiga do Senhor, não está atrelada a local, tempo ou circunstância. Os locais poderão mudar, mudarão. Os tempos, certamente. As circunstâncias, muitas vezes. Grave isso. Porém, o favor de Deus continuará firme. Dito isso, eu estou tendo cautela para falar, a máxima cautela possível, para não liberar aqui coisas minhas, coisas da minha alma, e poder ser fiel a tudo aquilo que o Espírito Santo, e eu acredito ter sido Ele, partilhou a minha vida. Então vamos lá. Entenda algo. No contraste com o ano anterior, que foi 2020, o indicativo da gematria era o número 4. Em contraste com o ano que estamos findando, 2020, que para alguns é um ano que gostariam que fosse embora e nunca mais aparecesse. Incrivelmente, no calendário chinês, e aqui olha nós falando de chinês, é considerado o ano da rata, ou da ratassana. E eu estava vendo um post sobre um camarada que diz que não teria melhor identificação para 2020 do que uma ratassana, porque segundo
o proprietário desse poste, ele dizia que 2020 veio como uma ratazana e tomou de muita gente coisas preciosas como a vida de pessoas, valores, enfim, trouxe muita destruição. Então, nesse contexto, eu diria que a gematria 4 ou 40, 20, 40, ela tem a ver com a geografia. O número 4, ele é o número para a Terra, para tudo que tem a ver com a Terra, tudo. Se olhar as faces da Lua, as estações do ano, os pontos cardeais, tudo, assim, eu gastaria tempo aqui, muito tempo, para te explicar as variáveis relações que o número 4 e o 40 têm com o planeta Terra. Eu diria que 2020 foi mais enquadrado no número 40 do que no 4. E digo por quê. 40 é o número para processo na Bíblia. Tudo que é processual nas Escrituras Sagradas tem a ver com o número 40. Por exemplo, Israel teve um cativeiro teve uma jornada desértica de 40 anos. Alguns eruditos acreditam que esse é o tempo para uma geração bíblica. Eu, porém, discordo. Por exemplo, Israel tinha que passar por um processo de maturação de nação em escravidão no Egito e passou 400 anos. Isso é o superlativo de 40, ou seja, é um processo longo, um processo de tempo alongado. Moisés teve um jejum de 40 dias, multiplicado por 2, ou seja, 80 dias, 2 períodos de 40, para outorgar a lei à nação de Israel e criar a legislação do povo santo. E tem tantas outras partes onde eu poderia te mostrar no número 40, o jejum de Jesus foi de 40 dias, tá? Então você pode ver por muitas observações escriturísticas que o número 40 mexe com jornada, com processo, com um tempo de um processo. Se nós entendermos que em 2020 o 40 é a marca desse ano que estamos findando, eu poderia dizer, e com toda certeza e medo nenhuma a errar, que nós passamos por um dos maiores processos da história moderna da humanidade. Primeiro, porque essa pandemia foi sem precedentes, ela foi global. Ela trouxe transformações de todas as formas possíveis na face da Terra. Veja bem, primeiro, foi um ano em que surpreendeu o mundo, pois se tornou inesperado, abalou as nações, governos, economia, famílias, tudo foi transtornado inesperadamente em 2020. 2. Mudou o curso da história. Sim, bem o que eu estou falando. Os mercados mudaram, acelerou-se o mercado mundial. Coisas que poderiam acontecer daqui a 10, 15 anos já estão acontecendo. Há muitas transformações nos mercados mundiais. O quadro geopolítico é de uma mudança extraordinária. Eu diria que, se não fosse a pandemia, o Donald Trump se reelegeria nos Estados Unidos. Outros fenômenos governamentais teriam acontecido. Eu tenho plena convicção que a pandemia
ela trouxe uma mudança geopolítica extraordinária. Quando digo extraordinária, não estou dizendo nem para bem nem para mal. Extraordinária pela forma grandiosa que ela mudou as percepções políticas na humanidade. Mudanças radicais de pensadores políticos aconteceram, ou seja, a pandemia trouxe reflexões extraordinárias no âmbito geopolítico mundial. Não estou dizendo nem para bem nem para mal. Eu simplesmente estou afirmando que houveram e estão havendo, por causa dessa pandemia, mudanças radicais. O mundo inteiro, por exemplo, nunca antes nós tivemos, por exemplo, uma orientação global a partir da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde. Nunca tivemos. Esse é um ponto muito claro. Nunca tivemos na história da humanidade decisões a serem tomadas de forma global a partir da ONU. Então, nunca tivemos. É a primeira vez na história que nós temos orientações comuns para todas as nações, ou para grande parte das nações da humanidade, e todos obedeceram a pauta de forma mais ordenada possível. Isso é bom? Isso é ruim? Matéria para outro capítulo. Eu estou apontando aqui um fato, que a geopolítica mundial mudou. E quem a mudou, ou quem foi o agente para a mudança, foi o coronavírus. O fortalecimento do globalismo, pelas palavras anteriores, você deve entender que houve um grande fortalecimento do globalismo mundial. Vulnerabilizou as democracias do mundo todo. Entenda com clareza o que eu estou dizendo. O coronavírus trouxe sobre as nações da Terra uma vulnerabilidade às democracias. Como assim, pastor? Claro, grandes democracias do mundo estão entrando em colapso. A partir de que uma nação tem que tomar decisões impostas por outras partes do mundo, independente de qual forem seus interesses, ela não mais é uma democracia consolidada, porque ela não mais segue orientações da maioria do seu povo. Ela passa a seguir orientações arbitrárias de quem quer que seja, boas ou ruins. Eu não estou falando se a orientação é boa ou se a orientação é ruim. Eu simplesmente estou pautando verdades que aconteceram. Se pegarmos o Brasil, por exemplo, as grandes decisões tomadas para a administração da pandemia vieram do STF, não vieram do mandatário máximo, também não vieram do legislativo, ou seja, não se criaram leis do próprio legislativo, que foi eleito pelo povo brasileiro para escolher ou criar leis de acordo com o que é melhor para uma nação. Enfim, todos nós participamos desse processo, então sabemos que as democracias foram abaladas. O que vai acontecer depois dessa pandemia? Bom, eu não sei. Por exemplo, aqui no meu estado, parece que vai ter multa se alguém soltar foguete. Eu não sei se o foguete ele tem o foguetório tem alguma ativa ao vírus, não sei, acredito que não. Eu não gosto muito de foguete, faço um barulho danado e geralmente eu estou dormindo à meia-noite. Já comi o meu churrasco e... Não, isso é no Natal. Eu estou na igreja orando. Isso, estou com minha comunidade orando na igreja na virada. Então tanto dá para mim se solta um foguete ou não. Mas é um caso curioso, que isso deixa muito claro que as democracias foram e estão sendo abaladas. E devemos isso ao coronavírus. Uma terceira coisa que aconteceu nesse ano, como disse aquele post que eu mencionei,
o ano da ratassana, né? O camarada citava assim: viestes como uma ratassana, sorrateiramente, e nos surpreendeste. É um post fantástico. Embora eu não concorde com muita coisa que ele diz. Mas olha esse terceiro ponto. Tudo o que o cristianismo histórico conquistou nos últimos 500 anos começou a ser abalado drasticamente. E eu até diria que drasticamente desde dentro das mais profundas entranhas dele mesmo. Vou repetir. Tudo que o cristianismo histórico conquistou nos últimos 500 anos começou a ser abalado drasticamente. E eu até diria que drasticamente desde dentro das mais profundas entranhas dele mesmo. Como assim? Bom, você sabe, é sabedor, e se não será, ficará sabendo, que o mundo moderno, aliás, o mundo ocidental, é pautado pelo cristianismo desde o quarto século. Mas eu diria que a maior influência ela vai se dar a partir da Reforma Protestante. E embora houve uma Reforma Protestante e houve uma Contra-Reforma, eu quero ver nesta pauta o cristianismo como um todo. Catolicismo, anglicanismo, reformados, todos, pentecostais, neopentecostais, avivalistas, enfim, todos. Tudo que o cristianismo dos últimos 500 anos conquistou, se nós levarmos em conta a economia, a educação, a medicina, as ciências. Lembrem que foi a partir da Reforma Luterana que as ciências tomaram força no mundo ocidental e praticamente que em todo o mundo. Então houveram conquistas fantásticas. As consolidações das grandes democracias também se dão a partir da Reforma Protestante. Por quê? Porque o livro sagrado de Deus passou a ser impresso e estudado pelo mundo afora. A consolidação das democracias, das nações, dos pilares das nações, tem muito a ver com as Sagradas Escrituras, o padrão comportamental, a família, a liberdade econômica, o direito à moradia, enfim, vários valores, vários princípios. Vale lembrar que até pouco tempo atrás, adultério era crime, né? Quem cometia adultério, e não estou falando de muitos anos atrás, eu falo de 40, 50 anos atrás, aqui no Brasil, na América Latina, a maioria das nações, adulterar era um crime. Era um crime contra a aliança do sagrado sacramento do casamento, né? Então olha como as coisas evoluíram, ou involuíram, perdão. Hoje, todas as grandes conquistas do cristianismo moderno, elas se perderam. Hoje nós temos, por exemplo, um dos vultos mais representantes do cristianismo mundial, que é o Papa, né? Como dizem os irmãos católicos, o Santo Papa, defendendo, por exemplo, o casamento gay, defendendo, e eu não sou contra, por favor, as pessoas terem a opção sexual que quiserem, desde que ela não tenha a ver com inocentes e desde que ela não seja impostas a quem quer que seja. A liberdade da escolha da sexualidade é de comum a cada ser humano e eu não falo o contrário. Agora, alguém que se diz representar a Cristo, a mensagem de Cristo e o cristianismo, e apoiar coisas que não têm aval bíblico, me parece um exagero.
E outros grandes líderes do cristianismo mundial também apoiam, assim como o aborto e assim como grandes aberrações que contrariam a verdade das Escrituras. Muito bem. O que eu quero dizer é que 2020 pautou em si o começo de uma queda abismal das grandes conquistas do cristianismo histórico nos últimos 500 anos. Isso para mim está muito claro. Hoje a igreja ela é perseguida, ela é criticada, é chamada de homofóbica, é chamada de tantas coisas. Agora, não se leva em conta que a igreja cristã, ela é que mais apoia moradores de ruas, dependentes químicos, assistência aos pobres, por todas as nações do mundo, envia missionários, sustenta missionários. Não poderia se julgar a igreja por 4 ou 5 denominações gigantes, sem ser visto todo o contexto do que a igreja tem feito nesses últimos 500 anos, levantado escolas, universidades, trabalhos fantásticos, tanto seja da ala protestante como dentro da própria área católica. Os irmãos católicos levantaram escolas, levantaram assistências, levantaram pronto-socorros, hospitais pelo mundo afora. Quantos pronto-socorros existem mundo afora? Quantos hospitais, Sagrado Coração de Jesus, isso e aquilo outro, feito através de missões cristãs. Acredito que o cristianismo tenha cometido erros, sim, aos montes. Mas hoje toda essa conquista está sendo jogada para fora. Como se o cristianismo fosse um mal à humanidade. E o que me dói é que está roendo de dentro para fora. Porque esse roer se dá nas profundas entranhas do próprio cristianismo. Porque estamos esquecendo da nossa bússola. Estamos esquecendo do livro, que gostemos ou não, é a pauta do que Deus tem para a humanidade. E o dia que nós viemos perder o temor e o amor e a paixão pelo que está escrito, então esse dia o mundo entrará em colapso. Eu não quero dizer a você que tudo que o livro diz me é agradável na minha própria carne. Claro que não. Se assim fosse, eu não precisaria ser salvo por Cristo. É óbvio que a minha mente natural e a minha carne é hostil a muitas coisas que o livro me pede. Por exemplo, amar os meus inimigos é um sacrifício. Ou você acha fácil amar o seu inimigo? Aquele que te persegue, te ultraja, ou que te faz mal, ou que faz mal a alguém da tua família. Você acha fácil amar? Não. Mas o livro me pede amar. E eu amo a todos. O meu esforço para fazê-lo é um pedido do livro santo. Consegue ter uma percepção que nem tudo que o livro pede é fácil, mas o fazemos porque já está provado que aqueles que viveram e vivem por essa palavra e se esforçam para viver por ela, mesmo quando em alguns casos não conseguem concordar 100%, pois lutam com suas próprias fragilidades, mas se curvam e lhe dão a razão ao livro e tentam caminhar por ele. As grandes coisas que aqueles que experimentaram isso têm vivido, a história da humanidade está aí para contá-lo. Só precisa ser honesto com a história. Vamos avante, eu vou te dar um quarto. Eu diria que o ponto mais positivo, pelo menos para aqueles cujo compromisso é somente com os interesses do Senhor Jesus Cristo e seu reino,
que este foi um dos melhores anos para tais cristãos. Eu me incluo. E consigo ver uma fé mais aguda surgindo. Em 2020, eu vi pessoas crescerem na fé, com uma força tão linda e tão poderosa. Que este foi mais livres de amarras religiosas e institucionais. Pessoas começaram a entender que o caminho da fé, ele é um caminho diretamente ligado ao Senhor. E que algumas instituições religiosas contribuem mais de forma negativa que de forma positiva em suas vidas. Vejo pessoas simples experimentando milagres genuínos de todas as áreas de suas vidas. Famílias se voltando para Jesus. Uma nova fome do Evangelho está surgindo, como há anos não se palpava. Eu diria que os prelúdios de avivamentos começaram a surgir pelas nações da terra. E o mais lindo, sem ser institucionalizado pela doutrina de clérigos, de fanáticos religiosos que só fazem mal, somente a semente santa do Cristo vivo. Eu diria que 2020 rompeu um novo mover pelo mundo afora. Eu diria que 2020 ela trouxe a erupção, um mover tão lindo e tão poderoso como há muitos anos não se via nas nações. Eu diria que uma nova igreja, uma igreja mais livre, uma igreja mais justa, uma igreja motivada e preocupada com os valores do Cristo vivo está nascendo nas nações. E ela surge de todos os lados, pois a igreja de Cristo jamais vai parar. E isso foi 2020 que nos trouxe. A seguir, então, eu lhes darei o que eu imagino para 2021. Ainda eu quero mencionar algo sobre os juízos de Deus. Muitas pessoas têm me perguntado: pastor, o coronavírus é uma casualidade? O coronavírus foi intencional? O coronavírus é um juízo de Deus? Eu quero te dar a minha opinião, simples e clara. Eu não acredito que o coronavírus foi um juízo de Deus. E vou dizer por quê. Eu não diria que a pandemia de 2020 foi um juízo de Deus ao mundo, mas sim uma permissão divina para mostrar a vulnerabilidade e fragilidade do ser humano. Eu acredito que mais momentos cataclísticos e pandêmicos surgirão, sem ser que ainda serem os juízos de Deus à Terra, mas só as consequências das próprias loucuras dos seres humanos. Eu diria que o coronavírus é mais uma permissão e uma consequência das loucuras humanas do que um juízo propriamente de Deus. Particularmente, acredito que os juízos de Deus se darão a partir daquilo que as Escrituras se intitulam como tribulação e grande tribulação. Pode ser observado isso a partir de Apocalipse 6 em diante. Na minha percepção e na minha conexão com o estudo das Escrituras, eu entendo que os juízos de Deus se darão a partir do capítulo 6 de Apocalipse, onde o Senhor estará liberando de forma clara, de forma intencional, seus julgamentos sobre as nações da terra, e aonde o Senhor estará pedindo prestações de contas
aos grandes líderes das nações, a Israel, o povo chamado escolhido e povo da aliança. A própria igreja de Cristo será em muitos desses momentos, eu não diria julgada, mas ela passará por alguns momentos e sofrerá em alguns momentos algumas circunstâncias para também experimentar aquilo que Deus está fazendo nas nações. Eu diria que momentos como este que passamos em 2020 vão acontecer. Não sei se de forma pandêmica, cataclismas, ações, mas vão acontecer, sem sequer ainda ser o período de julgamento. A palavra de Deus diz que haveriam muitas coisas e isso ainda não seria o fim. Eu acredito que o que nós estamos vivendo é o pré do que seria o início ou o princípio das dores. Eu nem diria que este é o princípio das dores. Acredito que o princípio das dores ainda está por vir. Então imagina para aqueles que não têm o favor de Deus, como a coisa pode ficar feia. Vamos lá, 2021. Eu quero te falar um pouco sobre o que Deus tem para 2021. Fica alegre, fica feliz. Aqueles que temem ao Senhor, a palavra de Deus diz: das más notícias não terei temor, pois o meu coração está firme confiando no Senhor. Não tenha medo. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não são abalados, permanecem firmes para sempre. Aqueles que têm a Jeová como sua rocha, eles não perecerão, pois o Senhor é para eles castelo forte. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e se escondem à sombra do Onipotente, praga nenhuma chegará à sua tenda. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao outro lado, pois eles não serão atingidos, pois o Senhor, a nossa rocha, peleja por nós. E como disse as Sagradas Escrituras, a nossa rocha é maior que a rocha deles. A nossa rocha, ela é inabalável. Então, meu irmão, que venha 2021 e os outros que estão por trás, pois os que confiam no Senhor passarão por cima. Ora, Ele nos esconderá do vento. Ora, Ele nos fará voar como águias. E se o mar não se abrir, então nós vamos passar por cima dele, em nome de Cristo Jesus. Então vem cá comigo, galera. 2021, como mencionado anteriormente, será um ano onde o favor de Deus será liberado abundantemente. Penso que devemos esperar coisas boas da parte do Senhor. Eu até diria que será muito semelhante a José no Egito. O que não significa que isto será algo genérico. Não penso que esse favor será para aqueles que entendem a natureza do amor de Deus. É para os que, de bom grau, buscarem o favor e a misericórdia do Senhor. Eu não imagino que 2021 é um ano assim, todo mundo está nadando no favor. Não. O favor é para aqueles que entendem um manto colorido. O favor é para aqueles que entendem o valor da filiação em Deus. Eu creio que começou uma bifurcação, a qual eu tenho profetizado há alguns anos, desde 2012, para ser mais específico. Deus me mostrava que chegava um tempo onde a igreja iria fazer isso aqui. E eu creio que estamos nesse tempo, onde aqueles que são de Cristo, eles vão mergulhar em Cristo. Mas aqueles
cujo coração não consegue se despegar da terra e cujo conhecimento de Cristo nada mais é mental, eles correm risco de apostatar. E eu estou enxergando essa apostasia nascer com muita força. Então não se engane, o favor é para aqueles que buscam o Senhor com ardente temor. Vem comigo. Vou enumerar algumas coisas pontuais que tenho recebido da parte de nosso Deus. Primeiro, o cristianismo tradicional começará a entrar em crises. Cuidado. Vou dizer de novo. O cristianismo tradicional entrará em crise. Eu já mencionei isso como um fenômeno de 2020. Uma enorme onda de ataques ao cristianismo institucional se aproxima e será intensificada. 2021, você vai ver o cristianismo ser atacado nas mídias, nas redes sociais, nas universidades. O povo comum vai começar a culpar os cristãos por quase tudo. É um efeito como acontecia nos dias de Nero. Não identicamente, por suposto, ainda não chegou o momento. Mas aquela mania, a culpa sempre tem alguém. A bola da vez será você, cristão. Eu, nós. Inclusive por muitos que se dizem cristãos. Por um outro lado, será um tempo muito propício para a verdadeira igreja do Senhor crescer e se manifestar na unção e no amor do Cristo vivo. Sabe, sempre que há uma perseguiçãozinha ou perseguição, o cristianismo tende a se manifestar com poder. E eu acredito que isso já está acontecendo. Vamos precisar decidir o que queremos para nossas vidas. 2. A apostasia irá entrar numa marcha crescente. O que é apostasia? Apostasia, querido, não vem do mundo. O mundo não tem fé. Apostasia é negar a fé. É negar a verdade. É transversar a verdade, acomodá-la para que possamos ser simpáticos ao mundo e às nações. Apostasia é negar a palavra, ou inventar palavras para que a palavra do Cristo vivo não seja tão relevante. O mundo não apostata. Quem apostata é a igreja. Creia nisso, querido. Uma onda de humanismo e falsos sentimentos de empatia. As mentes sem temor a Deus e desprovidas de racionalidade espiritual buscarão encontrar meios de coadunar os princípios do Criador com os modismos atuais. Ou seja, muita gente vai começar a encontrar na Bíblia mensagens para encaixar nos modismos atuais. Quando eu digo modismos, eu estou sendo, digamos, politicamente correto. As coisas que Deus não aprova. E Deus não aprova muitas coisas. Deus não aprova o mentiroso. Deus não aprova o fornicário, nem o adúltero. Essas coisas não são aprovadas por Deus. O que não quer dizer que um irmão possa tropeçar, cair, cometer qualquer tipo de erro.
E nós não matamos nossos irmãos porque erram, os ajudamos. A palavra de Deus diz, aquele que está em pé, olhe que não caia. Nós não estamos falando aqui de errar. Estamos falando de mudar o conceito. Uma coisa é alguém errar, cair, tropeçar, cometer falha. Outra coisa é adaptar a verdade para que as nossas falhas se normalizem. Estou sendo claro? Estou sendo claro ou preciso esclarecê-lo mais? Adaptar as Escrituras para que as nossas falhas não mais sejam falhas, sejam normais e passem a ser praticadas com naturalidade, sem que o texto diga o contrário. Me expliquei? Bom, é por aí. Tudo se fará na onda de uma linguagem, preste atenção, unificante, pacifista, moderadora, politicamente correta. Não sou contra esses termos, desde que eles sejam carregados de verdade, interesses e sentimentos puros, amar ao próximo e respeitar as diferenças é uma coisa. Torcer a verdade exposta pelo Criador com a finalidade de excusas é outra. Não devemos esquecer que as Escrituras afirmam que homens amantes de si mesmos, avarentos, que procuram seus próprios interesses, estariam entre nós até se banqueteando, e este é um tempo para estar atentos, pois será uma onda que surgirá muito forte. Cuidado, cuidado, porque o espírito do erro enganará a muitos. A palavra de Deus diz que porque não deram crédito à verdade, Deus lhes enviará o espírito da mentira e enganarão a muitos. Em contrapartida, vejo um tempo de muita maturidade se levantando na terra. Terceiro, esse é o 3. Milhões de cristãos vão começar a entrar no que as Escrituras chamam de maturidade. A capacidade de entender além do racional, discernir o bem e o mal. Uma abundante graça será derramada. Começará por uma fome pelo entendimento real das Sagradas Letras. Será uma onda maravilhosa de revelação e entendimento, de revelação e mergulhos profundos nas águas da sabedoria eterna. Uau! Esta sabedoria trará uma visão renovada e uma perspectiva maravilhosa do Cristo ressurreto. Uau! Eu me alegro, porque quando eu via isso no Senhor, eu via pessoas simples, pessoas muito simples, que não têm letra, que não têm conhecimento teológico, mas elas conseguiam mergulhar como águias à procura da sua presa no mar. Eles mergulhavam para tirar alimento sólido, e eu via o Espírito da revelação se apoderando delas, e quando elas saíam das águas, elas saíam refletindo como raios de prata. É tão lindo essa missão de ver que a noiva de Cristo, os simples, mas aqueles que têm fome e sede, e uma fome e uma sede profunda, começou a nascer nos corações para descobrir o alimento. Querido, o livro não está selado. Ele só está selado para aqueles que tentam entendê-los com a mente carnal. O livro está aberto para aqueles que entendem que a Bíblia não é um manual de ciência. A Bíblia é um livro espiritual, é um livro místico,
para corações famintos que querem mergulhar na presença do Senhor. De volta para a tua Bíblia, dorme com ela, abraça e vê nela pão quente. E você verá que cada dia as sagradas letras desse livro vão surgir com verdades e revelações que vão te deixar apaixonado, apaixonada. Você vai mover-se na terra com um poder e com uma unção, com um vigor, com uma energia que não provém deste planeta, pois provém da casa do papai. Uau! Eu tenho que me controlar aqui porque eu vi isso no meu espírito. Ninguém me contou, eu não li no livro. Eu vi isso no meu espírito acontecendo. E eu creio tanto nisso, tanto, que eu verei, meus olhos verão multidões se convertendo de coração ao Cristo vivo. Ponto 4. Com a maturidade virá uma onda de milagres, pois ao conhecer melhor a Cristo e entender a identidade dos verdadeiros filhos de Deus, então a fé genuína e sem fingimentos entrará em cena, o que ocasionará milagres sem precedentes na história. Em 2021, só será o começo de tais acontecimentos, pois se darão de forma exponencial ao longo dos próximos anos. Como tal fenômeno será resultado de revelação e não de intelecto ou comércio científico, aqueles que não puderem participar por não compreenderem a realidade por detrás dos fenômenos sobrenaturais irão se levantar em oposição profunda. Dessa forma, veremos muitos perseguindo cristãos e até os da própria família. Então, a apostasia e blasfêmia contra os santos será intensificada, o que sempre resultará em mais manifestação de poder, pois o Senhor peleja pelos seus filhos. Como a leoa selvagem acolhe seus leãozinhos, assim será o Senhor em torno dos seus santos na terra. Não tenha medo. Tenha medo. Até quem se dizem cristãos, aqueles do intelecto, né? Cristãos da mente, vão te apedrejar. Mas lembre dessa palavra, porque assim como leoa selvagem, imagina uma leoa selvagem no meio de uma savana africana com 5 leãozinhos deitadinhos na sua barriguinha. Me diz, quem é o doido que vai tentar pegar um deles? Pode até tentar, mas eu vou lhe dizer, leoa selvagem, meu amigo, o teu Deus nos ama com amor paterno e com amor materno. Às vezes, o amor paterno nos encoraja, mas o amor materno, meu amigo, uma mãe dá a vida pelo filho. E eu vou lhe dizer, uma mãe, ela não morre até ver seu filho salvo. Porque o amor materno é algo inexplicável, que nasce no coração do Eterno. E dessa forma eu via o Senhor defendendo os seus filhos. Eu até me preocupei. Senhor, por que não como leão? Ele diz, não, Victor, é como leoa mesmo. Como leoa selvagem, lutará o teu Senhor pela tua vida e pela minha vida. Deixa que venham, deixa que persigam, deixa que joguem pedras. Nós procuraremos sempre a paz, o amor e a verdade. E o Senhor pelejará por nós. E 1, 2, 3, 4, 5. Deus revelará seu calendário aos filhos. Uau, isso aqui é poderoso.
Aqueles que vão mergulhar na presença e no amor de Cristo vão experimentar a revelação do Kairos de Deus para suas vidas. Então será de fato um tempo de dois calendários atuantes, o dos homens e o de Deus. Os que se moverem nos dos homens sofrerão as censuras e as consequências de tais decisões. Mas os que andarem no calendário de Cristo experimentarão as coisas tremendas. Suas vidas serão providas de forma abundante. E como Israel no Egito. Uau! E como Israel no Egito, serão poupados de todo mal. A fúria de Deus não atingirá os que têm a marca da confiança em Deus sobre as suas vidas. Deixa eu lhes falar algo aqui. Eu via dois calendários. O calendário natural é a pauta da humanidade, marcado e determinado pela humanidade. Tal dia tal coisa, tal dia isso, agora fazemos isso, agora entramos assim, agora saímos assim. Mas eu via o Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o tempo natural. E os homens controlam o Cronos. Porque eles dizem, semana que vem não tem mais nada. Mês que vem será assim. E isso vai acontecer muito. Mas Deus me disse o seguinte: Victor, o meu Kairos entrou no mundo e está firme. E aqueles que mergulharem, eu lhes revelarei meu tempo. E aqueles que andarem no meu tempo, o tempo crono não nos afetará. Porque no tempo Kairos, meu amigo, é como Israel no Egito. Sabe, havia trevas em todo o Egito, mas em Gozém, em Gozém havia luz. Porque Gozém não estava no Cronos, estava no Kairos. Isso é poderoso demais, meu amigo. Isso é poderoso demais, minha amiga. Não há como não se emocionar sentindo isso da parte de Deus aqui. As coisas estarão acontecendo a metros de você. E você no Kairos, só desfrutando os deleites de papai. É algo extraordinário. É impossível se contar. Israel andou 40 anos no deserto. Em volta deles havia de tudo. Mas em Israel, de dia havia sombra, de noite havia calor. Havia comida, havia água. Os outros tinham que cavar pozos. Israel tinha uma rocha. Tinha uma rocha que dava água. Oh, meu amigo, como que eu gostaria que nessa hora você visse como eu estou vendo. Que tempo extraordinário aguarda para os que esperam em Jeová. Pois renovarão as suas forças como a águia, correrão e não se cansarão. Oh, Xelabaçandarabagá. Esse é o tempo que está vindo, querido. E 2021 é para experimentá-lo. O Kairos. O Kairos muda os tempos, as estações, as horas. Querido, o que para alguns é uma noite escura, para quem está no Kairos vai parecer que é um segundo. Porque você será tomado para dentro do Espírito do Senhor, como em Nárnia. Algumas pessoas vão rir do que eu vou falar, mas muitos estarão vivendo tantas coisas extraordinárias. Querido, vem cá, para de ser carnal, porque eu sei que vão murmurar. Querido, Deus tirou Pedro de uma prisão sem precisar abrir portas. Deus trasladava o seu diácono sem precisar ter avião.
Coisas extraordinárias estão vindo para a terra. Aqueles que temem o Senhor experimentarão a cronologia do Senhor, o tempo do Senhor, e mergulharão em cenários e em coisas tão sobrenaturais como nunca se viu na história. Em 2021 é só o começo, é uma provinha do que está por vir. A terra vai conhecer o povo mais poderoso, os que confiam no Senhor. Aleluia. Mais um, é o último. Quando meditava no Senhor para este tempo, vi uma espada. Isso aqui, confesso, que me assustou. A espada era tão grande que ela ficava entre os céus e a terra, mas a ponta dela encostava, ela não estava cravada, mas ela estava sobre a terra. E era uma espada que me causava espanto. Ao mesmo tempo me dava segurança, mas olhar para ela me espantava, de tão grande e imponente que ela era. Ela ficava na minha frente e eu não tinha coragem de enxergá-la. Ela me dava segurança, mas ao mesmo tempo me causava muito temor. Eu digo: Senhor, o que é isso? Perguntei sobre o que significava a espada. Então me disse: minha espada está encravada no meio das nações. Os que quiserem arrancá-la perecerão. Os que a enfrentarem serão divididos por ela. Os que buscarem sua ajuda e amparo, ela será por eles. Os que tiverem dela temor, por ela serão amparados. O Senhor disse: a minha espada está no meio das nações e não será arrancada. Os que contra ela se levantarem, eles serão espedaçados. Mas os que nela buscarem amparo serão guardados e protegidos. Querido, é o tempo da espada do Senhor. Uau! Ah. Esse é o tempo, querido, em que a espada do Senhor, ela vai se revelar como nunca antes na história. Eu até te peço perdão por não conseguir me conter, em ver tão forte a presença do Senhor quando eu te falo dessas coisas, porque foi muito forte para mim recebê-las. Aqui eu termino com uma observação. No ano 2021, o calendário hebraico da criação do mundo será o ano de 5.781. Israel tem 4 calendários. Este é o oficial. É o que festeja o Rosh Hashanah em setembro. Ou seja, setembro de 2021, Israel comemorará o ano de 5.781 desde a criação do mundo. O que, se somarmos gematricamente, teremos a soma do número 21. A 21ª letra do Aleph Bet é a letra Jin, cujo valor numérico é 300. O diminutivo de 21 é 3 e o de 300 também. É o número para Deus. Jin é a letra do nome Shaddai, o guardião das portas da casa de Israel. E Shalom, paz. É formado por 3 letras Vav, cuja numerologia é equivalente ao número 18, que tem como raiz a palavra Shai, que é a palavra vida. Por exemplo, eu carrego comigo a palavra Shai, é a palavra vida, vida abundante.
a vida de Deus, a vida abundante de Deus. E é composta pelo número 18. Yud-Hei, 18. Vida. O elemento para Jin é fogo. Segundo as tradições hebraicas, influencia o verão. O fogo de Jin é o fogo da vida, da fé constante e permanente. Assim como a Moisés, Deus se revelou numa sarça ardente, cujo fogo não se apagava e nem a consumia, assim será profeticamente esta temporada, de um fogo que arde e não se apagará. Será o fogo do Espírito do Eterno, Deus entre seu povo. Ruas Kodesh. O Espírito Santo do Senhor será soprado com poder, e o fogo da sua presença arderá entre nós e não se apagará. Shalom, shalom. Feliz 2021. Que se abram as cortinas, que comece a função. Será emocionante. A paz.